Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de compaixão e piedade. Eis-me aqui, Senhor, para a pregação da Tua santíssima palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai, eu oro, clamo, rogo e peço ao Senhor neste momento o perdão de todos os nossos pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e até por omissões. Nos perdoando ainda, Senhor, nossos pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos. Sim, Deus Pai, sim, Deus Filho, sim, Deus Divino Espírito Santo, para que o meu louvor e a minha adoração, as minhas orações e as minhas petições e a minha gratidão, Senhor, não sejam impedidas, não sejam interrompidas e não sejam rejeitadas pelo Senhor. Mas chegue a Ti, Pai, diante do Teu santo trono no mais altos céus, nos céus do meu Deus, onde o Senhor se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela cura de todas as nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito, Senhor, as já manifestadas, Pai, mas também aquelas que não manifestaram ainda. Nos cura, Jesus, de todas elas. Nos sara, Jesus, de todas elas, Pai, para que nós possamos cada vez mais e mais render a Ti, Jesus, louvor, honras e glórias, pelo Teu imensurável amor que o Senhor tem por cada um de nós, para que nós possamos, Jesus, suportar o peso, Pai, o peso da cruz que nós carregamos, que nós conduzimos, porque o Senhor diz na Tua palavra: toma a Ti a Tua cruz e venha após mim. Para nós entregarmos a Ti, Jesus, no dia da Tua vida gloriosa, naquele dia, o reino da Tua glória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso amado e eterno Salvador. E todos, Pai, meus irmãos e irmãs, que estão com seus nomes inscritos, Pai, no caderno de oração, visita a todos, Pai, e alcança a todos sem exceção, Pai, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resolvendo, Pai, todos os problemas de cada um deles, de todos eles, para a Tua honra e para a Tua glória, no dia da Tua vinda gloriosa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos, então, à leitura da Santa Palavra de Deus, né? Para que nós possamos continuar meditando nessa palavra extraordinária que é o livro de Gálatas, capítulo de número 1, ou capítulo 1, como queiram, né? E a nossa meditação dar-se a partir do versículo de número 13, né? Mas vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 11, né? Mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo.
mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já antes perseguia, agora a fé. Aquele que já antes perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, o Paulo, irmãos, após ter estado, né, ali com o nosso querido e amado irmão, né, profeta do Senhor, lá em Damasco, né, Ananias, né, ele dali partiu já pregando e anunciando o Evangelho de Cristo, porque Jesus o ensinava o tempo todo, através das divinas revelações, né? Então Paulo aprendeu assim tudo num piscar de olhos, né? Porque assim aprouve o nosso Deus fazer com ele, né? E aí Paulo fala aqui exatamente que ele não aprendeu de homem algum, né? Mas sim pela revelação de Jesus Cristo, né? E assim Paulo partiu, abrindo igreja, pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo, e abrindo igrejas, e foi implantando a obra de Deus para os gentios, né? Porque Paulo foi pregar para os gentios, ele não foi onde os apóstolos estavam pregando, né? E sim, Deus enviou ele exatamente para pregar aos gentios, povo bárbaro, povo bravo, povo que não aceitava, não recebia, não ouvia. Tanto é que ele sofreu várias prisões, vários naufrágios, foi apedrejado. Paulo sofreu muito, irmãos, padeceu muito, porque aprouve a Deus assim fazer com ele, para que ele pudesse exatamente usar toda a fúria que ele tinha contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, prendendo o povo de Deus, levando debaixo de vara, sendo preso, sendo julgado da forma deles, que eles julgavam, sendo condenados e apedrejados, e Paulo era o chefe desse pessoal todo, né? Ele consentia e comandava esse pessoal todo, né? Pegava a carta, ia buscar e assim assolava as igrejas de Cristo por onde ela existia. Ele jamais colocou os pés numa igreja de Cristo para poder assistir ou para cultuar a Deus, e sim para prender o povo de Deus, né, da forma que ele entendia e pretendia, e assim fazia, né? E aqui o último versículo fala exatamente dessa forma, né? Aleluia, o povo via Paulo, o povo tinha medo dele, ninguém queria ficar perto de Paulo, porque conhecia Paulo. Paulo chegava, falava que estava convertido, que estava ali, que ia pontuar com os irmãos, né? E o povo fugia dele, porque sabia que ele era o mais ferrenho perseguidor do povo de Deus, né? Então o povo não confiava nas palavras dele, né? Não confiava. Tem passagem aqui que nós já pregamos, vamos continuar pregando, né? De que Paulo, o povo fugia, precisava alguém que conhecia ele, que era amigo dele. Barnabé teve que fazer isso em oportunidades, né? De falar: não, ele converteu, está convertido, aceitou a Cristo, agora é nosso irmão, pode fugir dele não, que agora ele é um dos nossos, né? Precisava de essa apresentação de um dos apóstolos, Barnabé era um dos 12, né? Para que ele pudesse, o povo pudesse não fugir dele. O povo via ele com desconfiança, mesmo quando dizia que já era convertido, quando ele aparecia, né? Então, exatamente assim, né? Mas somente tinha ouvido, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Depois fui para as partes, vou pegar um pouquinho mais atrás, né? Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, né? Eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, né, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Então, de modo, irmãos, que Paulo, né, tornou-se
né, depois, após Cristo, né, o maior apóstolo de Cristo. Foi levantado por Cristo, chamado por Cristo, ensinado por Cristo, capacitado por Cristo, né, preparado por Cristo, usado por Cristo e tornou-se, né, um apóstolo muito grande, né, para juntar aos 11, né, e nós cremos que Paulo sentará, né, junto com os 11, né, num dos 12 tronos, né, dos quais representam, né, as 12 tribos de Israel, né, elas são representadas por 12 apóstolos, né, os 12 apóstolos que Jesus chamou e levantou, todos eles chamou, escolheu, capacitou, foram todos escolhidos por Cristo, inclusive Paulo, também escolhido por Cristo, já após a sua ressurreição, né? Paulo foi levantado por Cristo por algum tempo, passado já, da forma que foi, apareceu para ele numa luz, jogou do cavalo no chão, quando estava indo perseguir a igreja de Cristo, né? Então nós cremos que Paulo ocupará o 12º trono no lugar de Judas e não Matias, que foi sorteado pelos apóstolos após a indicação da igreja, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para sentar num dos 12 tronos de Israel, um dos 12 tronos de Deus no céu, representando as 12 tribos de Israel lá no céu. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos aqui avançar mais um pouquinho aqui nas referências, para que nós possamos elucidar um pouquinho mais junto aos irmãos, né? Essa palavra extraordinária, maravilhosa, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós esbarramos, irmãos, aqui na meditação anterior, né? Nós esbarramos aqui nessa passagem que diz o seguinte, né? Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias originados em pessoas, igrejas ou tradições, e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Verso 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 7. Seja anátema. Gálatas 1:9. Né? Seja anátema. Nós agora estamos nas referências, irmãos. Né? O que diz, né? O versículo 9. Né? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E é grande a referência, né? É grande, né? Aí ela continua dizendo a referência, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O apostolado, né? Ou seja, a palavra anátema no grego, anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Isto é, irmãos, a pessoa que destrói o Evangelho de Cristo, que introduz na palavra do Evangelho de Cristo, na palavra genuína, real e verdadeira, sabedoria de homens, né? Que introduz nas suas pregações, né? Essa pessoa, ela transtorna o Evangelho de Cristo. Porque nós não podemos acrescentar sequer um tio ou uma vírgula na palavra de Deus, né? E a pessoa que assim o faz, pregando na igreja, usando inclusive livros complementar, né? Paralelos à palavra de Deus, né? Que não tem nada tirado da Bíblia, e sim de sabedoria de homens. A palavra afirma que esta pessoa que faz esse tipo de uso, essa introdução, né, ela transtorna o Evangelho de Cristo.
Então que ela seja anátema, que essa pessoa seja amaldiçoada. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a referência continua falando, né? O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo. Verso 7. E mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidencia-se em Jesus Cristo. Ver Mateus, capítulo 23, versículo 3, nota. Em Pedro, 2 Pedro, versículo 2. Em João, 2 João, capítulo 7, versículo 11. E em Judas, versículos 3, 4, 12 e 19. Né? Judas não tem capítulo, irmãos. Judas tem uma página só. Só tem versículo. Então é Judas, versículos 3, 4, 12 e 19. Né? E se achará no coração de todo seguidor de Cristo, que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E crê que o evangelho é a imprescindível boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Vou repetir, né? Aleluia, Pai. Conforme é revelado na palavra de Deus. E crê no evangelho, e crê que o evangelho é imprescindível, boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Ou seja, somente através da santa palavra de Deus é que o mundo perdido pode alcançar a salvação. As pessoas estão atoladas até o pescoço no lamaçal do pecado, né? A gente entra nas redes sociais para poder fazer as postagens, né? Você vê, não tem como, né? A cada intervalo dos vídeos, de um modo geral, em todas as redes, você só vê pecado, pecado, pecado e pecado diante dos nossos olhos. Não tem nada fora do pecado, né? Saiu dos nossos vídeos, das nossas publicações, nossos conteúdos, não somente os meus, mas de todos tantos quantos, assim como eu produz, né? Produz vídeos saudáveis, né? Porque tem muitos que às vezes não é da palavra de Deus, mas são saudáveis, né? Tem muitos outros produtores de conteúdos que produzem vídeos saudáveis, né? Mas em todos os intervalos entre um vídeo e outro, mesmo durante os vídeos, entram comerciais de modo geral, né? Que trazem, que a gente vê como o mundo está mergulhado no lamaçal do pecado, né? E é disso que a palavra de Deus está falando. Só tem um caminho, irmão, somente a santa palavra de Deus. Jesus Cristo afirma em João, ou São João, como queiram, né? Capítulo 5, versículo 39. Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, não existe salvação fora de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo salva e não há outro Salvador entre os céus e a terra, né? E por isso que a palavra afirma dessa forma aqui, né? Que, aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O seguidor de Cristo, que ama o seu evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê no evangelho, crê que o evangelho é a imprescindível boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado, para o mundo perdido no pecado. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Aleluia, Pai, louvado seja Deus.
Segundo, malditos, anátema, são todos que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Versos 11 e 12. Verso 6, nota: quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado.